Bom, dando continuidade ao conteúdo, né? Objetivos da aula de hoje: estudar o calor de reação, entalpia, compreender processos ditos exotérmicos e endotérmicos, entalpia de formação e ligação, resolução de alguns exercícios. Bom, na aula passada nós discutimos um pouquinho a questão do calor, né? Como calcular, né, o calor de alguns processos. E essa questão de calor, né, esse fluxo de energia está relacionado não apenas a processos físicos, mas também a processos químicos. E pode ser mensurado aí a partir da matemática, né? Aliás, quase tudo na ciência, a partir da ciência moderna, é claro, né, pode ser expressado aí por uma equação matemática. É o casamento aí das ciências formais, né, a matemática com a ciência experimental. Dando continuidade, o objetivo, portanto, hoje é estudarmos o calor de reações químicas, né? Os químicos, né, estão interessados não só na composição das substâncias e de suas alterações nas reações químicas, mas, sobretudo, em sua organização e seu estado energético. Assim, procuram identificar nas reações químicas a variação de energia que a elas estão associadas, as quais podem ser medidas no laboratório por meio da variação de calor. E esse calor de reações químicas, ele tem um nomezinho especial, né, um nomezinho diferente, que é a questão da entalpia, representada aí pela letra H maiúscula. E o delta, né, significa ali a variação de entalpia. Bom, qual é o trabalho do químico, né? Primeiramente que a ciência química ela tenta trazer uma compreensão, né, para aquilo que ocorre na natureza. A matéria está em constante transformação e a partir da linguagem química a gente tenta, conforme é o objetivo da ciência, né, controlar, né, estas transformações, compreender e controlar. E os químicos procuram, né, identificar substâncias da natureza, sintetizar substâncias e também não apenas isso, mas estando relacionado mais à físico-química, né, compreender também os processos energéticos destas transformações. Não é alguém pedindo para entrar, não, né? Ok. Vamos lá. Definição, né? A entalpia nada mais é que o calor envolvido nas reações químicas a pressão constante. Uma reação química ela pode ser entendida como sendo, né, a quebra de ligações nos reagentes e a formação de novas ligações nos produtos. Existe uma diferença de energia entre produtos e reagentes. E essa diferença de energia é a variação de entalpia, né? Quando nós focamos na questão do calor. Ou seja, a variação de energia que pode ser mensurada aí pela variação, né? Pela mudança de temperatura no sistema, considerando o início, os reagentes, e o final, o produto. Lembrando que qualquer dúvida, você pode abrir aí o microfone, perguntar, pode interromper, né, a aula a qualquer momento, né, não apenas para dúvidas, mas também curiosidades, né, sem dúvida, ok? Então vamos lá. A variação de entalpia ela pode ser, portanto, aí, dada a partir desta equação matemática. É bem simples, né, onde ΔH é igual ao final menos o inicial, né? No caso de uma reação química, final é o H dos produtos, a entalpia dos produtos, ou do produto, né? Caso seja apenas um produto. Se for mais de um produto, seria, portanto, a somatória destes produtos. Seria o H dos produtos. Menos H dos reagentes, ou do reagente, até porque existem reações onde apenas um reagente dá origem a dois ou mais produtos, que são as reações do tipo decomposição, né? No caso, se tiver mais de um reagente, será, portanto, a entalpia destes reagentes somada, né? No produto, a entalpia dos produtos somada, caso seja mais de um produto. E nós temos algumas definições muito interessantes.
Caso o ΔH seja menor que zero, temos uma reação exotérmica, e isto é representado com um sinal negativo na frente do número. Uma reação exotérmica, o que significa isso, né? Significa que, com a reação química, energia foi liberada do sistema onde está ocorrendo a reação, para a vizinhança. A energia dos produtos, portanto, é menor do que a dos reagentes. Na física, existe um princípio, né, que indica que situações mais prováveis de acontecer são aquelas situações onde a energia final do sistema é menor do que a energia inicial. Falando de uma reação química, né, uma reação química mais provável, né, mais favorável, é aquela reação onde, a partir da formação dos produtos, o sistema adquire uma energia menor do que aquela inicial. Isso é possível, né? Uma das formas disso acontecer é quando ΔH é menor que zero, uma reação exotérmica. Portanto, reações exotérmicas são reações favoráveis, né? Como, por exemplo, as reações de combustão da gasolina, do etanol, são reações exotérmicas, liberam energia térmica, são reações favoráveis. Por exemplo, essa reação aqui de formação de 1 mol de moléculas de água, H2O, na forma líquida. A partir, vamos ver lá antes da flechinha, os reagentes, né? A partir do H2, que é o gás hidrogênio, mais meio mol, né? 1/2, meio mol de gás oxigênio. Então, juntando ali hidrogênio, gás hidrogênio com gás oxigênio, né? Forma-se, portanto, ali 1 mol de moléculas de água no estado líquido. Considerando este processo, a variação de entalpia é igual a menos 285,8, olha a unidade, né? Kilojoules por mol. Poderia ser quilocal também. Cal é unidade de energia térmica. Aqui está sendo expresso em quilojoules por mol. Então, na formação de água, né? A partir de gás hidrogênio e gás oxigênio, nós temos uma reação favorável, né? Uma reação que tem um ΔH menor que zero. É um exemplo de reação química favorável, né, dentre milhares de exemplos. Quando a variação de entalpia é maior que zero, temos uma reação endotérmica. Uma reação endotérmica. Ou seja, nessa reação, energia vai ser absorvida da vizinhança pelo sistema, para que no sistema ocorra a reação química. Então, a energia tem que ser fornecida ao sistema, portanto, não é uma reação tão favorável, porque ela não ocorre espontaneamente, né? Uma reação exotérmica é espontânea, reação endotérmica não é espontânea. Olha este exemplo, né? Observando bem, você poderá notar o seguinte, que este exemplo ele é o inverso do exemplo anterior, né? No exemplo anterior, nós temos ali gás hidrogênio, 1 mol, né, de gás hidrogênio, mais meio mol de gás oxigênio, formando 1 mol de moléculas de água. Este exemplo agora é literalmente o inverso, onde 1 mol de moléculas de água, que anteriormente era o produto, né, no exemplo anterior, agora é o reagente, 1 mol de moléculas de água, no estado líquido, se decompõe, é uma reação de decomposição, formando 1 mol de gás hidrogênio mais meio mol de gás oxigênio. Perceba que esta reação é igual, literalmente igual à anterior, no entanto, ela está invertida, né? É literalmente igual com relação às quantidades, às proporções entre reagentes e entre os reagentes e o produto. Acima tem meio mol de oxigênio, embaixo também, 1 mol de gás hidrogênio acima, embaixo 1 mol de gás hidrogênio também. Então, as quantidades, as proporções são as mesmas. Qual é a diferença, portanto? Ela está invertida. E olha que interessante, quando essa reação ela é invertida, né, na reação anterior ela era exotérmica, espontânea. Quando ela é invertida, ela se torna endotérmica. E ela já não é espontânea, ou seja,
para que esta reação ocorra, energia tem que ser fornecida à água líquida para que ela se decomponha. E isso é o óbvio, né? Se você, por exemplo, passar aí por um lago, ou se você joga água na sua casa, enfim, você não verá ocorrendo espontaneamente, né? Tipo, você joga água e de repente vira gás hidrogênio e gás oxigênio, do nada, assim, né? Ou, por exemplo, as moléculas de água lá do gás, né? Lá de uma lagoa, por exemplo, de repente elas começam a borbulhar, formando gases, né? Reações que formam gases, geralmente, né, tem um borbulhamento ali envolvido. De repente você começa a observar isso do nada, né? Bom, isso não acontece, porque não ocorre espontaneamente. Para que a água se decomponha, venha se decompor, né? A energia tem que ser fornecida ao sistema, né? Onde tem ali a água líquida. E olha que interessante, qual é o sinal da reação exotérmica? É negativo. Quando a reação é invertida, o sinal torna-se positivo, demonstrando que este processo químico é um processo endotérmico. Bom, algumas considerações importantes, né? Vale ressaltar que o estado físico dos reagentes e produtos sempre deve ser especificado, pois isso influencia o estado energético do sistema. Por exemplo, né, no exemplo anterior, nós temos ali água líquida. Poderia ser água gasosa, né, no estado gasoso? Poderia. No entanto, o valor de energia já não seria lá o 285,8, né, se eu não me engano. Seria outro. Por quê? Porque existe uma energia associada do estado líquido para o estado gasoso. Tem uma energia associada a essa mudança de estado físico. Portanto, em uma equação, para que nós possamos expressá-la em sua totalidade, em uma equação termoquímica, todos os estados físicos dos reagentes e produtos devem ser especificados. Se for sólido, sólido. Se for líquido, líquido. Se for gasoso, gasoso. Outra questão interessante é que a entalpia é calor de reação. E nós vimos na aula passada que calor é uma propriedade extensiva da matéria. Significa isso que quanto mais matéria, maior será a quantidade de calor envolvida aí no processo, seja um processo endo ou exotérmico. Considere o exemplo da água ainda. Vamos lá. O exemplo que eu dei ali no slide anterior. 1 mol de gás hidrogênio mais meio mol de gás oxigênio, formando 1 mol de moléculas de água no estado líquido. Qual é a variação de energia deste processo? A variação de entalpia, calor de reação, é igual a menos 285,8 kJ/mol. Considerando este segundo enunciado, né, que diz que a entalpia é uma propriedade extensiva, vamos considerar aqui uma segunda situação. Vamos multiplicar a primeira situação, né, a primeira situação representada ali por aquela equação química, por 2. Portanto, agora temos 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio. Anteriormente tínhamos meio mol, né? Vezes 2 dá 1 mol de gás oxigênio, formando, portanto, agora não 1 mol, né? Mais 2 mols de moléculas de água. A energética envolvida será, portanto, o dobro. Ou seja, a variação de entalpia será 2 vezes menos 285,8 kJ/mol, dando, portanto, né, menos 571,6 kJ/mol. Se considerássemos ainda uma terceira situação, onde multiplicaríamos por 3 a primeira situação, a energética também do sistema seria multiplicada por 3. 3 vezes menos 285,8 dará menos 857,4 kJ/mol. Então, aqui nós temos 3 situações distintas para a formação de 1 mol de moléculas de água, para a formação de 2 mols e para a formação de 3 mols de moléculas de água no estado líquido. Bom, considere a equação química a seguir para a formação de água líquida. Estamos, né, trabalhando aí com a mesma situação, com a mesma equação química. Formação de 1 mol de moléculas de água no estado líquido, né? E o valor da energética é menos 285,8 kJ/mol.
Sabendo, portanto, que a entalpia é uma propriedade extensiva, qual seria, né, a variação de entalpia para a formação de meio mol de água no estado líquido? E se fosse 0,1 mol de água, né, qual seria a variação de entalpia para, para estas quantidades de matéria, né, no caso de moléculas de água? Você tem alguma ideia de qual seria o valor? Tem algum palpite? Vamos lá, então. É tranquilo, ó. Se para um mol de moléculas de água a variação de entalpia é menos 285,8 kJ por mol, logo, para 0,5 mol, né, de onde veio esse 0,5 mol, né? Veio ali do exercício. Ele pergunta, né? Qual seria a variação de entalpia para a formação de meio mol de água? Então, 0,5 mol está para X. X, portanto, é igual a 0,5 vezes menos 285,8. Logo, para a formação de meio mol de moléculas de água, a variação de entalpia é menos 142,9 kJ por mol. E se fosse para 0,1, né? Qual seria o valor? Só pegar ali 10%, né? 0,1 é 10% de um mol. Um mol de moléculas de água está relacionado com menos 285,8. 0,1. Só puxar a vírgula ali uma casa, né, para a esquerda, dá 28,58, né? Menos 28,58, né, quilojoules mol. Seria, portanto, a variação de entalpia em um processo de formação de 0,1 mol de moléculas de água. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Vamos dar continuidade, então. Mais uma vez, considere a equação química para a formação de água líquida. Vamos nos acostumar aí com essa equação, né? Vamos lá. A variação de entalpia pode ser relacionada com a quantidade em gramas de produto formado. A equação ela diz o seguinte, ó. Mais uma vez, um mol de moléculas, né, de gás hidrogênio reage com meio mol de moléculas de gás oxigênio, formando um mol de moléculas de água no estado líquido. Variação de entalpia é igual a menos 285,8 kJ por mol. Perceba que eu estou utilizando a linguagem do mol, mas lá na Química 1, vocês devem ter visto que mol pode ser convertido em gramas, e vice-versa, né? Gramas pode também ser convertido em mol. E como nós fazemos isso? A partir da tabela periódica. Um mol de moléculas de água equivale a 18 gramas, né? 18 gramas por mol, porque está justamente esta quantidade em gramas relacionada com um mol. Um mol de moléculas de água, né? Um mol de água, um mol de H2O, né? Não interessa o estado físico, tá? Nesse caso, um mol de água sempre será 18 gramas. Professor, qual é a massa de um mol de água no estado líquido? 18 gramas. Qual é a massa de um mol de vapor de água? 18 gramas. Qual é a massa de um mol de água, né? Gelo? 18 gramas. Então, um mol de moléculas de água equivale a 18 gramas. Isso é bem tranquilo, né, de ser obtido, basta considerarmos ali a tabela periódica. Quais são os elementos que constituem a água? Hidrogênio, oxigênio. Oxigênio, eu sei pela tabela periódica que a massa molar do oxigênio é de 16 gramas por mol, do hidrogênio é 1.
tem 2 hidrogênios, então um total de 2 gramas por mol mais 16 gramas por mol, logo H2O equivale a 18 gramas por mol. Então, podemos dizer o seguinte, ó, que a variação de entalpia para a formação de 18 gramas de moléculas de água é menos 285,8 kJ por mol. Então, eu posso utilizar as duas linguagens. Eu posso dizer, por exemplo, que 1 mol de moléculas de água em estado líquido, né, a variação de entalpia é menos 285,8. Eu posso dizer que 18 gramas de água, né, de moléculas de água, equivale, portanto, a menos 285,8 kJ por mol. Ou seja, 18 gramas, né? Equivale a menos 285,8. E se fosse 18, a metade, né? Se fosse 9 gramas, né? Seria, portanto, a metade ali do menos 285,8, né? Se 18 está para menos 285,8, logo 9, né, gramas, que é a metade, está para a metade de menos 285,8. Podemos trabalhar também com relação à entalpia, né, a partir de diagramas, né? Essa noção de processo endotérmico e exotérmico, geralmente nas provas, né, de vestibular, Enem, né, eles trabalham muito com diagramas. Eu coloquei aqui no Paint. Vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, aqui no Paint, né? Eu coloquei aqui os dois diagramas. Esse primeiro diagrama, ele corresponde a um processo exotérmico. Eu retirei esses diagramas aí do livro lá do Gerson Moll. Então, o primeiro diagrama, ele corresponde aí a um processo exotérmico. Exotérmico. Porque eu sei, ó, aqui nós temos na vertical, a entalpia. E aqui a entalpia dos reagentes, a entalpia do produto. Perceba que na formação de um mol de moléculas de água líquida, né, ó, a energética associada é menos 285,8, como nós temos visto, ok? Portanto, ΔH é menor que zero, ou seja, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, logo, ação exotérmica. Então, ó, isso quer dizer que a energética aqui, o estado energético dos reagentes, é um estado energético maior, comparado aí com o estado energético dos produtos, que é o estágio final. Logo, energia, né, do estágio inicial para o estágio final, ó, energia é liberada. Se nós considerarmos, portanto, o inverso, ou seja, o inverso, água líquida, né, sendo convertida aí a hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso, sendo decomposta, né, nós temos o processo literalmente inverso. Se é literalmente inverso, logo, um processo endotérmico. É a reação inicial ali invertida, logo é um processo endotérmico. O que significa processo endotérmico que a entalpia do produto é maior que a entalpia dos reagentes, ou seja, a variação da entalpia é maior que zero. Calor é absorvido aí da vizinhança. Então, quando se trata de variação de entalpia, vocês poderão se deparar aí com diagramas, né? É importante nós aprendermos a compreender, né, estes diagramas.
Calcule a variação para a formação de 100 gramas de moléculas de água no estado líquido. Bom, esse exercício vamos lá. Este exercício tem a ver com aquela questão, né, que eu levantei agora há pouco. A quantidade em mols, pode ser convertida em gramas, né? Então, eu sei que 18 gramas de moléculas de água equivale a menos 285,8 kJ por mol. A equação aqui, ó, a equação H2O2 formando H2O, ela está me dizendo o seguinte, que é formado um mol de moléculas de água. Ela me traz uma informação. E eu sei pela tabela periódica que esse 1 mol equivale a 18 gramas. Se um mol está relacionado a menos 285,8, logo 18 gramas também está relacionado a menos 285,8. Logo, 100 gramas, que é aquilo que o exercício pede, né? O que o exercício pede, né? Nós temos que ter uma base para a regrinha de 3, né? A regrinha de 3 ela é muito simples de ser resolvida. No entanto, você tem que saber montá-la, né? A base é essa relação que nós extraímos ali da equação química. É formado um mol de molécula de água, eu sei que o mol equivale a 18 gramas, e esse 18 gramas está relacionado a uma quantidade energética, que é menos 285,8. Então, agora eu vou para a problemática do exercício. O exercício ele não fala de 18 gramas, ele fala qual é a energética relacionada para a formação de 100 gramas, né, de moléculas de água. Então, 18 gramas está para menos 285,8, logo 100 gramas está para x. Multiplicando o cruzado, x vezes 18, 18x é igual a 100 vezes menos 285,8, logo x é igual a menos 285,8 vezes 100 dividido por 18, x é igual a menos 1.587,8 kJ por mol. Então, para a formação de 100 gramas de moléculas de água, a variação de entalpia neste processo equivale a menos 1.587,8 kJ por mol. Os valores de HP e HR, na entalpia do produto e entalpia de reagente, correspondem às chamadas entalpias padrão de formação. O que é uma entalpia padrão de formação? É a energética envolvida na formação de um mol de qualquer substância, né? De qualquer substância a partir de substâncias simples. Então, quando se fala em entalpia de formação, nós temos, então, essa definição. A entalpia é a energética envolvida ali no processo para a formação de uma substância composta a partir de substâncias simples. As entalpias de formação, os valores, né, de entalpia de formação, são muito úteis para calcularmos a variação de entalpia de uma reação química. Muitas substâncias químicas têm o seu valor de entalpia de formação já estimado. Por exemplo, a primeira substância ali é o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, e equivale a menos 986,09 kJ por mol. E assim por diante, nós temos vários exemplos, e iremos utilizar estes exemplos para calcularmos a variação de entalpia de algumas reações a seguir. Por exemplo, calcule a variação de entalpia para a reação a seguir, né, utilizando os valores de HF. Vamos lá, qual é a reação, né? A reação está aqui abaixo, né? HCl, ácido clorídrico, né? Mais hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha, mais molécula de água. Qual é a variação de entalpia, né? Relacionada a esta reação química? Para calcularmos, basta considerarmos a entalpia de formação de cada constituinte da equação. No caso dos dois reagentes, HCl e NaOH, que é o hidróxido de sódio, e dos dois produtos, cloreto de sódio e água. A entalpia de formação do ácido clorídrico é menos 92,31. A entalpia de formação do hidróxido de sódio, menos 425,61. A entalpia de formação agora dos produtos, cloreto de sódio, menos 411,15, e da água, menos 285,8.
Como iremos resolver, então? Considerando aquela expressão matemática anterior, nós temos que H do produto é menos que H dos reagentes. Quais são os produtos? Os produtos são o HCl, que equivale a o NaCl, melhor dizendo, que equivale a menos 411,15, e a água, menos 285,8. O H dos produtos é a somatória das entalpias de formação dos produtos. Nesse caso, são dois. Se fosse apenas um, seria apenas um valor. Neste caso, são dois produtos. Então, menos 411,15 mais menos 285,8. NaCl mais água. Menos, esse menos agora é do H produto menos H reagente, ou menos ali da equação matemática para o cálculo da variação de entalpia. Menos, agora vamos lá para o H reagentes, entalpia dos reagentes. Quais são os reagentes? HCl, que equivale a menos 92,31, mais, porque não existe apenas um reagente, existem dois, mais o outro reagente. Quem é o outro reagente? O hidróxido de sódio, que equivale a menos 425,61. Expressão matemática simples, logo o resultado final será menos 179,03 kJ. Bom, utilizando o mesmo raciocínio, vamos lá. Utilizando o mesmo raciocínio, o pedido agora é o seguinte, ó. O nitrato de amônio é utilizado como fertilizante e pode ser obtido a partir da reação entre o ácido nítrico e amônia. Dados: ácido nítrico, entalpia de formação igual a menos 174,4, né, kJ/mol. Amônia, menos 46 kJ/mol. Nitrato de amônio, menos 366 kJ/mol. A partir dos dados acima, calcule o ΔH da reação. Bom, essa reação é HNO3 mais NH3, são os reagentes que formam NH4 e NO3. Se você colocar assim essa equação química, ela já está inclusive balanceada. Ao montarmos a equação química, o primeiro passo é colocarmos os reagentes e os produtos, e o segundo passo é balancearmos, né? Nesse caso, colocando HNO3 mais NH3 formando NH4 e NO3, a equação já está balanceada. Vamos, portanto, para o cálculo da variação de entalpia, considerando aí as entalpias de formação. H produto menos H reagente. H produtos, né, menos 366. Produto é apenas o nitrato de amônio, e o valor da sua entalpia de formação é menos 366 kJ/mol, menos da fórmula, né? Quais são os reagentes? Os reagentes são ali o ácido nítrico, que é menos 174, e a amônia, que é menos 46. Então, menos 174 mais menos 46. Portanto, considerando uma matemática simples, o valor será, o valor final de ΔH, menos 166 kJ.